culmina nessa nossa publicação, esse nosso livro, uma estrutura sugerida de documento final de uma pesquisa profissional. Então, ao longo dessa obra, vocês viram a construção, o processo de criação da obra, né? Da dissertação, do seu trabalho de conclusão de um trabalho de uma pesquisa profissional ou uma tese. E aqui a gente culmina nesse último capítulo uma estrutura sugerida de documento final. E quais são os elementos que nós teremos? Primeiro, como toda pesquisa, você tem todo o trabalho e aí você tem uma variação de templates, de formatos de cada instituição de ensino, mas basicamente todos eles apresentam algo em comum. Primeiro trazer os elementos pré-textuais, os agradecimentos, dedicatória, um resumo, que é muito importante porque vai constar de todas as publicações, as listas e abreviações, quadros, tabelas, gráficos e figuras, e o sumário que vai de todo o conteúdo do seu trabalho. Então, os elementos pré-textuais é prática de qualquer trabalho acadêmico e também do profissional. Aqui, dentre essas linhas pontilhadas, nós temos basicamente o conteúdo mais introdutório e também a descrição metodológica e a fundamentação teórico-prática do seu trabalho. Então, toda uma introdução, o que nós sugerimos, mais uma vez, isso aqui é uma sugestão de um formato de apresentação, é que tudo se comece com a condução do leitor do seu trabalho a um relato da sua experiência. Então, e quais são os pontos que nós vamos agregar? Trazer um contexto da realidade daquele trabalho onde ele está inserido, trazer a descrição do seu relato da sua experiência, né? E aqui com as minúcias de detalhe dentro do escopo da sua pesquisa, né? Focar na problemática observada e a questão de pesquisa, traçar os objetivos principal e complementares do seu trabalho, observar justificativas e contribuições. Para que serve esse seu trabalho de pesquisa? Para que ele vai servir, né? Na prática, o que ele vai agregar para a sua corporação, para o seu empreendimento e para a sociedade, que é um dos objetivos de um mestrado profissional. E também apresentar para o leitor qual é a estrutura desse seu trabalho. Então, aqui é uma preocupação desde contextualizar o leitor, bem como mostrar para ele como que você vai dividir a sua obra. Então é muito importante porque ele passa a ter se sente à vontade em saber a sequência lógica do que o pesquisador está apresentando. O segundo bloco diz respeito à fundamentação teórica, prática e a agregação de dados secundários. Então as teorias, práticas e dados secundários aplicados a cada segmento de problema, como nós vimos anteriormente, cada segmento de problema me levou à pesquisa de várias áreas de conhecimento e vários achados de pesquisa. Então agora é hora de aglutinar essas teorias, esses dados secundários, esses dados de prática a cada um desses segmentos de problema, a cada uma vez aqui consolidando em 1, 2 ou 3 ou N problemas que você tem. Aqui uma atenção dado ao seu escopo de pesquisa. Certamente houve um recorte para você ter um determinado número de problemas pesquisados. Então aqui você consolida a sua fundamentação teórica, prática e dados secundários. Uma vez feito isso, ainda nessa primeira parte descrever qual a sua metodologia de pesquisa, qual foi a sua estratégia de pesquisa, qual foi o método que você aplicou e os instrumentos que você definiu, os instrumentos que você escolheu, seja através de uma pesquisa qualitativa, seja por uma pesquisa quantitativa, ou ambas, e como foi visto anteriormente, em que ordem que elas se apresentam no seu trabalho, dando um caráter mais exploratório e depois um caráter mais descritivo, ou vice-versa. Essas definições têm que entrar nesse capítulo. É a hora de você explicar para o leitor
qual foram os métodos que você aplicou na pesquisa, bem como descrever quais instrumentos que você usou para a coleta das informações e, uma vez obtidos os dados, quais foram as técnicas de análise que você acabou utilizando para tirar as suas conclusões. A última etapa, a penúltima etapa do trabalho é a hora de, uma vez aplicada a pesquisa de campo, é trazer a análise de dados e resultados, onde podem ser resultados de uma pesquisa quali ou quanti ou ambas, né? E um ponto bastante interessante é a discussão dos resultados com a fundamentação teórica, prática e dados secundários aplicado a cada segmento. É a hora de fazer conversar esses dois elementos do seu trabalho. Então você tinha um problema prático, a teoria que vai fundamentar a cada um desses segmentos de problema e também os dados que você coletou e as conclusões das análises dos dados coletados de campo, seja com a pesquisa quali e quanti. Essa conversa, essa discussão desses resultados, acho que é um ponto culminante do trabalho de pesquisa profissional. Isso embasa e remete à penúltima sessão, que são as conclusões e considerações finais sobre o seu trabalho. E aí que a gente sugere, até para título para facilitar a explanação, quais recomendações nós podemos fazer à prática, quais as contribuições que o seu trabalho de pesquisa profissional pode trazer à teoria, porque podem ter sido identificadas lacunas na teoria que o seu trabalho de pesquisa profissional possa agregar ou sugerir novas pesquisas, haja vista que você não tenha, por exemplo, encontrado algo tão sólido ou ainda informação teórica para o seu problema. Identificar aqui claramente quais foram as limitações dos seus problemas, da sua pesquisa, e sugerir estudos futuros a partir do seu trabalho de pesquisa. Tá? E, por fim, a identificação aqui, como todo trabalho acadêmico e profissional, ter os elementos que nós chamamos de elementos pós-textuais, que são o relato, né, das referências bibliográficas, seja aí padrão APA, padrão ABNT, seguindo todas as regras de notação, né, apêndices, anexos e, muitas vezes, algum glossário de termos técnicos aportados na sua pesquisa. Acho que esse modelo, essa sugestão de modelo pode ser útil, talvez na sua pesquisa, quando você conduzir o seu trabalho, você não tenha a necessidade de preencher todos esses elementos, mas pelo menos aqui você tem um trilho para a construção de uma pesquisa profissional. Um excelente trabalho.